Nas últimas semanas, a alta acentuada dos preços pagos ao pecuarista pelo boi gordo alterou, como era de se esperar, o comportamento do mercado. O produtor passou a segurar o animal na fazenda na expectativa de valores mais altos, e isso acabou impulsionando ainda mais as cotações. Pecuaristas comemoram a recuperação e até mesmo algumas indústrias viram possibilidade de ganhos melhores. Mas um analista de mercado da Scott Consultoria de Boi, Iberville Neto, alertou para um novo problema. Frigoríficos médios e pequenos sem acesso à exportação terão dificuldades. Acompanhe. Pecuarista comemora, e com razão, a alta dos preços pagos pelo boi gordo. Mas a alta tem sido tão acentuada que já merece alguma reflexão. Foi o recado que deixou aqui no encontro da Scott Consultoria Iberville Neto ao debater e ao discutir com pecuaristas, com representantes de frigoríficos. Você deixou um recado muito especial. Muitos frigoríficos vão sofrer pesados prejuízos com essa alta acentuada do boi gordo. O que ocorre no mercado com os menores? O que nós temos observado é que o grande vetor da demanda que tem puxado essas valorizações no atacado, varejo de menor intensidade e para o boi gordo tem sido a China. No caso, a China afetando o nosso varejo é por questão de diminuição de oferta. Então isso tem valorizado os preços ao longo da cadeia, mas o consumidor no mercado doméstico ele não tem conseguido absorver essa valorização. Então a valorização do varejo foi menor do que a do atacado, que por consequência foi menor do que a do boi. Então quando a gente pega a valorização do boi maior do que a valorização no atacado, isso ilustra a situação de um frigorífico de mercado doméstico. Então o frigorífico que não tem acesso a esses preços melhores praticados pela China, ele tem trabalhado com margens apertadas. Isso geralmente se refere aos frigoríficos menores ou a plantas de frigoríficos maiores, mas isso acaba se diluindo dentro da empresa. Há temeridade com alguns desses frigoríficos? Podem fechar este ano e o ano que vem com prejuízo? É possível que em 2020 nós vejamos alguns frigoríficos menores que não vinham com uma situação financeira muito boa. Talvez esse seja o estopim para que alguns saiam da atividade. O mercado do boi ele já tem se ajustado um pouco, então a situação de mercado doméstico ela mostrou que o consumidor não estava disposto, não tinha condições de assumir esses preços que a carne alcançou. Então isso já tem se ajustado. Se isso acontecer dentro de um horizonte não muito longo, aí a gente já diminui um pouco o alerta, né? A expectativa de que haja problemas aí. Mas nós não esperamos um cenário de preços baixos para o próximo ano. E como a China vai continuar ajudando a definir o preço do boi, para 2020 deve ser uma situação apertada para uma parcela de frigoríficos, principalmente os que acessam apenas o mercado interno. Uma pergunta que todos gostariam de fazer e que é muito difícil de responder. Chegamos a R$250 arroba. Agora já se fala mais em 235, 240. Esses preços recuam quanto ainda? Esses valores mais próximos dos máximos, e aí a nossa referência, por exemplo, nessa sexta-feira, ela recuou em torno de R$10. A nossa referência da Scott Consultoria está em torno de R$220 à vista, considerando o bruto com fundo rural, né, sem descontá-lo. Mas a grande questão é justamente essa, a magnitude dessa queda. A gente espera que exista espaço para cair mais um pouco, porque à medida que os preços foram subindo, os pecuaristas, sabendo que no dia seguinte iam vender por R$5, R$10 acima, eles seguraram um pouco as vendas. Então esse ajuste é a grande dúvida que a gente está acompanhando. Depois, passado esse ajuste de final de ano, a tendência é de um cenário mais firme, inclusive com uma safra firme, por questões de que a gente não tem uma oferta importante de gado até 30 meses no período de pastagem. Então a demanda para a China vai ter uma dificuldade de encontrar machos no começo do ano que vem, vai ocorrer para as novilhas. Então o ano que vem deve ser uma safra demandada para novilhas e uma safra de preços firmes, mas realmente esse degrau que a gente deve observar no curto prazo para esse ajuste, essa acomodação, é a grande dúvida. Mas a velocidade que os preços subiram, eu não descartaria que há um espaço ainda para descer. Claro que é quase unânime que o patamar de preços do boi gordo mudou. A gente não vai observar preços, muito provavelmente, aqueles preços que nós tínhamos em setembro, outubro, não devem ser mais observados no mercado boi gordo, em valores nominais. Bom, você ouviu Iberville Neto. Iberville Neto deixou um recado, preços bons para o pecuarista. A pecuarista comemora, mas há um limite para o mercado e dificuldade, principalmente para os frigoríficos pequenos
que não conseguem repassar esse custo no mercado interno. Acho que passamos o recado, não é, Berli? Eu acredito que em resumo seja isso. A gente tem uma situação de frigoríficos menores com um pouco mais de dificuldade e eles acabam precisando pagar esse valor a mais pelo frigorífico, pelo boi. E no que diz respeito ao cenário de precificação de boi, preços firmes em 2020, mas a gente tem um momento aí de ajuste no curto prazo, nessa virada de ano, que deve ser analisado com atenção.